Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo aí fazendo comparação sobre alguns pontos aí da Suíça, juntamente com o Bitcoin. E eu vou trazer alguns pontos aí que eu acho relevante para o sucesso, né, da economia da Suíça, da vida dos cidadãos da Suíça e o sucesso também do Bitcoin, né? Isso mostra que como o Bitcoin ela tem essas características e está sendo provado que está dando certo num país como a Suíça, também é grande chance assim de o Bitcoin ele se ele permanecer fiel nas suas ideias, na sua ideologia, no que ele foi proposto para ser feito, ele também vai ter sucesso na sua empreitada, né? E assim, é quase certo, né? Que algumas pessoas vão falar, mas a Suíça só é rica porque ele é um paraíso fiscal, ou porque é fácil de resolver os problemas na Suíça porque a Suíça é um país pequeno. Mas não é assim, né? Não é coisa tão simples, né? A Suíça ela tem alguns pontos aí só para a gente já pra destacar, né? Vi uma pesquisa ali que o, o mercado financeiro, né? O setor de finanças, ele representa ali coisa de 10% de todo o PIB, né? Da Suíça. Então, assim, a Suíça não é só um banco, né? A Suíça não vive só disso, né? Ela tem outros produtos e ela tem outras características que fazem ela enriquecer conforme ela está enriquecendo, né? Outro ponto importante é sobre a liberdade econômica que os suíços têm, né? Se a gente vê aqui, eu vou até deixar um link aqui que mostra que a Suíça está ali entre o top 2, né? Dependendo do ano, ele fica em primeiro lugar, em segundo lugar, mostra que ter a liberdade econômica traz muitos benefícios ali para uma população. A Suíça também é um país pequeno, então por isso que é fácil dar certo. O Brasil é muito grande e não tem como ser resolvido um país. Assim, nem quero chegar nesse tipo de comparação, achar que o Brasil um dia vai virar uma Suíça, que não vai, mas tudo bem. Mas o ponto Suíça eles falam, tem 4 idiomas na Suíça, tem muito mais divisões na Suíça do que no Brasil. Outra coisa também, então a gente pega em qualquer país que tem considerado um paraíso fiscal e avalia se ele tem a mesma qualidade de vida, de recursos que os suíços têm, né? Também sabe que é difícil encontrar um bem parecido com ele, né? Então nesse vídeo aí eu vou trazer 4 pontos que eu vou analisar, que seria sobre a descentralização de poder, como assim, os cidadãos, né, o indivíduo, ele tem um poder muito ativo na cidadania do país, né, então eles não só votam uma votação para escolher determinadas pessoas, mas eles votam nas leis, o que vai ser aprovado ou não. Terceiro ponto aí sobre a sua segurança nacional, mostrar alguns pontos ali, como os suíços se defendem, né, do restante do mundo e como funciona também a sua internamente, né, como que tem até alguns vídeos aí que eu vou indicar. E o outro ponto aí importante é sobre a sua neutralidade, né? Então eu vou mostrar aí nesse vídeo como que essas 4 coisas acabam se encaixando junto com o Bitcoin. Então esses são os 4 pontos aí que eu vou detalhar. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo aí um pouco sobre Bitcoin e capitalismo, já se inscreva no canal aí, deixa aquele joinha para ajudar o canal a crescer. Então, beleza? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui sobre a Suíça é sobre a sua descentralização. Para vocês terem uma noção, a Suíça é dividida em 26 cantões, espalhada ali pelo seu território, e cada cantão ele tem a sua própria constituição, as suas próprias leis, a sua própria definição de impostos, né, quanto que vai ser cobrado por determinados produtos ou tudo relativo ali à vida dos suíços, né? Então cada cantão tem as suas próprias regras, né? E para ter uma noção, a nível federal existe apenas 7 membros, né? Apenas 7 ministérios. Então para a gente ver como que a Suíça, né, o poder não está em um único lugar, em um único ponto, né? Para vocês verem que a Suíça não existe nenhuma capital fixa mesmo, né? Tipo assim, não está na sua legislação que Berna é a capital. Ela é utilizada como um ponto que foi escolhido ali com o passar dos anos, né? Mas na sua Constituição não está explícito que
existe uma capital fixa, né? Porque eles não queriam essa centralização. E vou tentar resumir aqui um pouquinho da história da Suíça, né? Para o vídeo não ficar tão longo, mas desde os princípios, né? Como que funcionava antes, né? A Suíça, não existia Suíça como a gente conhece hoje, né? Existia cantões separados e cada um, você nascia ali, você era a nacional daquele cantão, né? Você não tinha o poder de ser um cidadão do outro cantão. E ali na época de Napoleão, teve alguns conflitos ali na parte da região da Suíça, e os franceses acabaram invadindo ali a região que a gente conhece hoje como a Suíça. E Napoleão tentou implementar esse conceito, né? De, tipo, olha, vamos ter uma república, um órgão central, que fica muito mais fácil para a gente regularizar as coisas, para mim, o que a gente conhece hoje, né? A maioria dos países funciona dessa forma, né? E houve um conflito muito grande entre os cantões, né? Alguns grupos, alguns cantões queriam, né, essa centralização, e muitos cantões não aceitavam esse tipo de domínio de um único ponto, né? Então houve muitos conflitos, e aí no decorrer dos conflitos, das guerras, Napoleão chegou a um consenso que, olha, a Suíça vai ser uma república, né? Vai ser organizado como uma república, mas eles serão federativos, né? Então será uma confederação, porque eles viram que, ele falou assim, não tem como a gente, se a gente tentar implantar, forçar algo central neles, vai dar muito conflito, né? Então tá na raiz do povo ter essa descentralização dos poderes, né? Então, esse é um ponto importante, né? Então hoje, a Suíça aí, né, o governo representa, os gastos do governo representam apenas 35% do PIB, né? Alguns países já estão aí atingindo 80%, 90%. E outro ponto curioso, né? Eu acho que quase ninguém aqui conhece quem que é o presidente da Suíça, né? Então, para você ver que ele não tem quase nenhuma relevância no funcionamento da sua economia, né? E o Bitcoin também funciona, né? A blockchain também funciona de uma forma descentralizada, né? Não existe um único governo, uma única pessoa que detém todos os poderes da blockchain, né? A blockchain ela foi feita de forma descentralizada, existe os mineradores, os desenvolvedores, os nós. O Satoshi teve essa ideia, ele já pensou nessa ideia de descentralização, né? Então, a gente consegue ver muito bem a Suíça fazendo isso na sua gestão de governo, e isso também é um fruto ali também do Bitcoin. Isso é uma característica intrínseca do Bitcoin. O segundo ponto aí, que está também relacionado com essa questão da descentralização, é a questão da democracia direta, né? A maioria dos países a gente vê assim, igual o Brasil, né? A gente vai lá, vota, escolhe os nossos prefeitos, os nossos presidentes, e tá por isso daí, né? Aquela coisa, e depois a gente torce para que ele seja honesto, né? A gente vê cada notícia de corrupção atrás de outra, né? Que depois eles vão criar leis do jeito que eles querem, eles vão aumentar seus salários, aquelas coisas que a gente já conhece e reclama todos os dias da nossa vida. A gente faz esse tipo de reclamação, né? Já na Suíça ela funciona de uma forma diferente, né? Cada lei que vai ser aprovada, o povo vai lá, né? Eles votam, eles saem até as ruas, vai até ali o órgão, né, que tem a votação, eles fazem votações, né? E o objetivo desses votos parece que assim, os suíços estão mais preocupados mesmo em barrar qualquer tipo de mudança que estão tentando implementar. Então, que eles dizem que são melhorias, né? Que os intelectuais dizem que são tantas melhorias, e na verdade o suíço, como um indivíduo, né, na sua essência como indivíduo, que vai lá e vota, e ele está de acordo ou não, né? E só para vocês terem uma ideia, desde 1814, algo desse tipo, até 2015, 16, apenas 22 propostas foram aprovadas de 192 iniciativas que foram estipuladas ali para eles votarem, né?
Só para vocês terem uma ideia, foi vetado com mais de 70%, né, de pessoal negou esse tipo de proposta, que era o que? Ter um salário já garantido, né, um salário mínimo garantido para todo suíço de 2.700 francos, né? E isso eles barraram, não aceitaram, votaram contra. Uma outra coisa que eles tentaram, uma agenda ali ambientalista tentou aprovar, foi o fechamento de algumas 3 usinas nucleares na Suíça, né? E o povo não concordou, porque eles chegaram num consenso que ia acabar gerando uma escassez de energia, né? Ia ficar dependente de às vezes de uma outra nação, de um outro produto que poderia ter algum problema no futuro, né? Então eles não aceitaram fazer esse fechamento, assim, naquela coisa absurda que tem que fechar até 2030, que o mundo vai acabar, aquela coisa que a gente já ouve por aí, né? Em todas as notícias, né? E os ambientalistas falando, né? Então cada suíço foi lá, fez a sua votação e não concordou, né? E isso trazendo para o Bitcoin, para o blockchain, é muito nítido isso também, né? Que existe, né, como eu falei, toda a sua descentralização de poderes e cada um, por mais que a gente ache que, tipo, olha, mas quem manda na rede é um grupo, são os desenvolvedores, eles vão desenvolver, vão implantar e pronto. Não, são os mineradores, são os grandes, as grandes empresas aí minerando Bitcoin que ditam o poder do que vai ser melhorado, aprimorado ou não. Mas na verdade não é, né? Na verdade são os próprios nós, né? O que está ali, que você pode instalar no seu computador, eu posso instalar, você pode instalar e você vai ter um consenso da rede, né? Então o Bitcoin trabalha com um consenso de rede. Até deixar um vídeo aí, pessoal, explicando um pouco essa parte de consenso, uma parte mais técnica, porque na verdade o consenso não é assim, eu estou votando sim ou não para várias perguntas que são implementadas ali, né? Consenso é mais para barrar o que já foi estipulado, né, pelo Satoshi, né? Então o Satoshi já criou as suas regras, né, a sua programação, e no decorrer do tempo tem os desenvolvedores que vão fazendo melhorias, mas quando eles veem que algo que foge um pouco, né, do que foi estipulado, e aí tem um consenso se vai ser aprovado ou não, né? Um caso bem famoso aí na questão do Bitcoin foi o Bitcoin Cash, que foi um hard fork que foi discutido ali em 2016, 2017, um tempo que eu nem acompanhava a questão do Bitcoin ainda, mas um grupo de mineradores, o que eles queriam? Eles queriam aumentar o tamanho do bloco, né? Para o Bitcoin ter assim, poder processar mais transações mais rápidas, né? Poder ser assim, né? Mais compatível ali com o sistema financeiro em questão de velocidade de transações, né? E o que isso pesava contra? A blockchain ia começar a ficar muito pesada, ia começar a ser difícil você ter um nó num computador pessoal, né? Então, conforme os anos iam passando, ia ser difícil você ter essa descentralização conforme Satoshi estipulou na sua ideia, né? Na sua mente ele queria que os nós ficassem totalmente espalhados, o mais descentralizado possível, e, e no fim teve, né, o desmembramento, né, o Bitcoin Cash, e o Bitcoin seguiu a sua vida, e o Bitcoin Cash foi para um outro lado, acabou não sendo um projeto que acabou não dando muito certo, e o Bitcoin seguiu a sua linha, né? Então esse é um outro ponto bem interessante, né, quando a gente olha o modelo suíço e o modelo, né, do Bitcoin, né? Então essa ideia que o indivíduo ali na cadeia mais baixa, ele tem um peso muito relevante para o desenvolvimento de toda a cadeia, né? Tanto na Suíça como uma forma de governar seu país, né? De gerenciar, limitar algumas coisas, como o Bitcoin também, na sua questão ali da blockchain, com seus nós descentralizados, podendo aprovar um consenso ou não. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é sobre a soberania e a proteção individual de cada cidadão ali da Suíça, né? Os suíços, eles têm direito ali, né? Eles fazem parte
do programa de treinamento militar, e eles têm o direito de levar suas armas para casa, né? Então, cada cidadão também é responsável pela segurança ali da sua própria comunidade, da sua casa. Eles têm uma ideia, né, que você tem que proteger o que é importante para você, né? Em relação também à defesa nacional, né, eles têm pontos ali, tiveram pontos durante as guerras, né, de toda essa questão de ter uma proteção sobre um inimigo maior, né? Tem sobre um questionamento ali sobre a Alemanha invadir ou não a Suíça durante a Segunda Guerra Mundial. Existe teoricamente duas teorias ali, né? Uma é que os alemães não queriam, porque eles não queriam ali guerrear contra o banco, né? O Banco Mundial, que era a Suíça, né? Que a Suíça tinha guardava bastante riqueza de vários povos, né? De vários países, de várias pessoas. E a segunda teoria é que a Alemanha ia ser bem difícil ter essa conquista sobre os suíços, né? Porque os suíços estavam preparados para um conflito militar contra a Alemanha, né? Em princípio eu achava essa teoria bem... eu não acreditava muito nessa teoria, mas eu vou até deixar dois vídeos um canal gringo aqui falando dois vídeos sobre isso, né? Um canal que ele mostra aí toda a questão da estrutura da Suíça, como que tinha os bunkers dentro das montanhas, nas casas das pessoas, né? Como que era tudo organizado ali, a questão de armamento, segurança nacional. E também um outro falando sobre ali como os suíços praticam, né, o tiro. É uma cultura, né, deles essa questão de fazer treinamento sobre tiro ao alvo, tudo uma questão ali tem dois vídeos ali muito interessante, muito top, vou deixar aqui recomendado para vocês. E também aí, qual que é a relação disso com o Bitcoin, né? O Bitcoin também incentiva você a fazer a sua autocustódia, né, daquilo que é importante para você. Hoje a gente se acostumou muito a delegar tudo, terceirizar tudo para as outras pessoas, né? Fazer o gerenciamento de tudo que é importante para a gente. Então a gente hoje já não cuida mais, a gente já não se preocupa em você produzir seu próprio alimento, a gente já não se preocupa mais em guardar nosso próprio dinheiro por conta própria, né? Fazer a gestão dos nossos recursos, a gente aloca tudo num banco e tudo. E a gente acostumou com essa facilidade, né? Só que em determinados momentos a gente às vezes vai precisar desse recurso e esse recurso vai falhar com a gente, né? Então, o Bitcoin ele aconselha você, o Bitcoin foi feito para você ter a alta custódia, né, dos seus Bitcoins, não é para você terceirizar a gestão, não é para você deixar em exchange, não é para você deixar em outro lugar nenhum, né? Aplicativos aí financeiros de Nubank, compre suas criptomoedas aqui, aí você não pode sacar aquilo, né? Você não pode gerenciar para uma própria carteira sua. Então o Bitcoin ele já foi pensado também nessa questão, né? O que é importante para você? Finanças dinheiro é algo importante, né? Para a vida das pessoas, né? Então a ideia de você fazer autocustódia. Quarto ponto que eu gostaria de destacar aí sobre a Suíça é a sua neutralidade, né? Sabendo das dificuldades, né, de você, como um país, ser neutro, né, de uma forma como a gente gostaria de ser 100%, né? Mas a Suíça é um caso extremamente notável aí, né? Ela já está ali no centro da Europa, ela foi neutra ali nas duas guerras mundiais, ela não pertence à União Europeia, ela não tem adotado o euro e, na medida do possível, é um dos casos aí que tem maior relevância a sua neutralidade, né? Nos últimos anos está tendo alguns pontos aí que eles estão escolhendo alguns lados, mas é um caso bem importante para eles. Eles escolheram assim, eles focarem nas suas prioridades. Quais são as suas prioridades? Descentralização, como já falei, sua segurança nacional e a sua liberdade econômica, né? Então eles focam nisso e eles não vão se meter em todos os problemas do mundo, não vão querer resolver todos os problemas do mundo. Eles vão focar no que eles podem, no que eles conseguem, no que eles acham que é importante para eles, né? E o Bitcoin também ele tem essa ideia, né, de neutralidade.
Vamos supor, igual a gente teve o caso aí da guerra, né, da Rússia, quando teve a invasão da Rússia contra a Ucrânia, e as reservas ali de dólar, né, já foram bloqueadas, né? Então o dólar, o petróleo, outras commodities, elas podem fazer um jogo, né, dependendo do dono daquele produto, né, de quem que é o responsável pelaquela mercadoria, por aquele produto, ele vai criar barreiras, dificultar alguma coisa, né? E o Bitcoin não, como ele não tem, né, um poder central, ele acaba sendo neutro nos conflitos do mundo, né? Então, poxa, está acontecendo uma guerra, igual aconteceu Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, e já está acontecendo agora no Irã, cara, o Bitcoin ele vai ter as suas oscilações de mercado, mas você não vai usar o Bitcoin para fazer uma barganha com determinada ação, né? Então, o Bitcoin ele é neutro nesse sentido, ele está ali, ele está disponível para você comprar, trocar, comprar alguma coisa com ele também. Então, ele está ali disponível independente do que está acontecendo no mundo, né? Então, esse é o ponto de neutralidade que eu gostaria de destacar. E o Bitcoin também. Ele também não vai resolver todos os problemas, ele não vai ser tudo ao mesmo tempo, né? O Bitcoin ele está muito focado na sua questão de descentralização, na questão da sua segurança, né? Porque ele está aí há 16 anos no mercado, no mundo totalmente digital, nunca foi hackeado. O foco dele é essa questão, né, de você ter uma segurança muito forte, né? Uma coisa que você não pode corromper ali o seu livro contábil. Então ele focou nisso, né? Então ele não vai tá querendo ser tudo ao mesmo tempo, né? Agora ele vai querer ter as mesmas quantidades de transações que um cartão de crédito tem. Não tem, ele não quer resolver isso. Outras coisas vão agregar ao Bitcoin, né? Como a rede Light, né? Então, que é a segunda camada do Bitcoin, que processa as transações muito mais rápidas, né? Mas o Bitcoin ali na sua essência, ele tá neutro, ele tá no que ele foi focado para ele ser, ele tá sendo, e ele não vai ficar e isso acaba protegendo ele sobre as interferências no mundo, né? E isso é também um ponto importante, né, para nossa vida, né? Essa questão da neutralidade em alguns pontos, porque assim a gente não vai, se você for querer lutar todas as batalhas aí do mundo, da vida, você vai ficar perdido de tanta coisa que querem empurrar na sua cabeça, né? Olha, você tem que ser, se você não luta contra o racismo, você é um racista. Se você não faz isso, você é determinada coisa, né? Você tem que estar lutando por todos os direitos de todo mundo. E aí você vai ficar louco nessa ideia, né? Então, é, essa questão de às vezes você ser neutro em alguma ação, você escolhe ficar ali parado foca no que você acha que é essencial para você e deixa os problemas do mundo, das outras pessoas, que as outras coisas eles se resolvam, né? Engraçado que as pessoas essas pessoas que querem resolver o mundo, se você olha para a vida delas está com muito mais problema de quem está na sua neutralidade ali, tranquilo e mais que confortável, né? Então esses foram os 4 pontos aí que eu gostaria de destacar sobre a relação, né, entre a Suíça e o Bitcoin. Então a gente vê que por mais que existam pontos ali que possam ser melhorados, né, a Suíça não é um caso perfeito, o Bitcoin também não é um caso perfeito, mas são coisas que quando você olha, você enxerga pontos positivos, né, e você vê que são coisas diferenciais da maioria das coisas do mundo, né? Então, isso acaba trazendo um impacto muito positivo na vida dos suíços, né? Como a sua renda per capita, como a sua qualidade de vida, como uma moeda forte, né? O franco suíço tem uma moeda forte, e muitas outras coisas, né? Produtos de qualidade, né? Chocolates bons, relógios, marcas ali de excelente qualidade, né? Então, assim, são coisas que eles escolheram ser, fazem muito bem nesses 4 pontos que eu coloquei no vídeo. E aí a consequência para as outras coisas do cotidiano, né? As coisas vão se ajeitando
E- Então era isso aí o conteúdo que eu gostaria de trazer para vocês aí no vídeo de hoje.